Fala aí, gurizada. Acabou de acabar o jogo do Inter, né? Inter e América Mineiro no Beira-Rio. América Mineiro, lanterna do campeonato, que não ganhou nenhum jogo fora de casa. E o Inter, pra quem não viu o jogo, assim, o Inter teve uma atuação lamentável, acho que seria a expressão, assim. Uma atuação com completa preguiça, eu diria. É até difícil, gente, achar, assim, algum adjetivo pra atuação do Inter, porque o Inter jogou sem vontade, cara. Parecia que o Inter tava jogando um jogo, tipo, recreativo de final de ano, esses comemorativos, sabe? Começou o jogo desligado, fiz algumas anotações aqui até pra ir trocando ideia, assim, e não deixar passar nada. Logo a 1 minuto e 50, o América ele já teve uma certa liberdade pela direita de cruzar a bola. E poderia até ter feito um gol, tá? Porque começou o jogo, isso 1 minuto e 50, tá? Aí o Inter tentou se reencontrar no jogo, logo no começo. O Rômulo não começou o jogo bem. Até deixa eu voltar um pouco pra falar nas trocas que o Kudê fez antes do jogo, né? Diferente do jogo passado. Ele começou o jogo com o Pedro Henrique, começou o jogo com o Nico Hernandes na esquerda, começou o jogo com o Rômulo. Cara, o Rômulo não começou o jogo bem, só que assim, aos 14 minutos, o Nico Hernandes pela esquerda fez um cruzamento, o Valência subiu, pulou super alto, inclusive fez o gol, abriu o placar. Pela esquerda. Vamos voltar no jogo ali passado, que o Inter tava com a lateral esquerda toda a reserva, né? Toda, tipo, não jogou Wanderson, não jogou René e não jogou Mercado, jogo passado. Esse também não tínhamos René, mas voltou o Wanderson, que acrescenta muito no time. Podem falar o que for do Wanderson, eu venho falando isso há bastante tempo, ele cumpre função tática e ele dá as rabiscadas dele, ele mexe a zaga do time adversário, então isso cria espaço para os nossos atacantes. Num cruzamento do Nico Hernandes, Valência sobe e o Inter faz 1-0. Isso com 14 minutos, gurizada, 14 minutos. A partir daí, o Inter já tinha começado meio esquisito, meio morno. Só que a partir daí o Inter assim, não vou mais jogar bola. Não vou mais jogar bola, vamos esperar algum milagre vai acontecer e a gente vai ampliar o placar. Eu acho que foi isso que passou na cabeça do Inter, cara, porque o Inter muitas vezes estava com o time proposto, assim, a jogada que podia se desenhar para um ataque e aí o Inter recuava a bola. O Pedro Henrique, que dessa vez jogou no lugar do Depena, né? O Depena já vinha substituindo no jogo passado, ele já entrou numa substituição. Ele entrou no lugar do Wanderson e dessa vez a gente não tinha o Maurício, cara. E aí o Kudê botou o Pedro Henrique e não o Depena. Cara, o Pedro Henrique, ele não vem bem tecnicamente, mas mesmo assim, ele tá muito, mas muito à frente do Depena. O Depena, ele vem numa deficiência técnica esse último ano que tá lamentável. E o Pedro Henrique, ele tá na deficiência técnica, mas pelo menos ele tem vontade, ele se esforça, ele corre muito o tempo todo, ele dá bote, ele marca, ele rouba bolas. Então o Pedro Henrique, pelo menos comigo, assim, ele tem um certo crédito. E eu tenho mais paciência, assim, de entender que ele vem de um tempo parado, tem toda uma pré-temporada pra fazer pro próximo ano, mas é um jogador que eu gosto muito justamente por ele ter essa garra, ter esse esforço. Aí, gurizada, uma outra observação é que o Rocher, ele parecia um pouco mais confiante nesse jogo, tá? Mais seguro. Mas ele, tecnicamente, ele vem na sequência de pichotada dele. De novo, né? O Rocher, se chegasse agora uma proposta pro Inter renovar ele por 5, 10 anos, eu ia ser aquele cara que ia apoiar. Assina, porque o Rocher, melhor contratação dos últimos tempos. Mas ele, quando vai pra bola com o pé mesmo, de lançar a bola, aquela quebrada inicial, quando tá com a bola na mão, ou então um passe, ele tá dando várias entregadas pro time adversário, cara. Quando a bola vai pros pés dele, ele tem que recompor o jogo, eu já começo a entrar num desespero. Meu Deus. E nesse jogo ele fez algumas vezes isso de dar a bola pro adversário e daqui a pouco a gente tava sofrendo uma pressão por uma bola que tava com a gente no nosso domínio, com o Rocher, ele dá a quebrada errada, dá a bola pros caras e aí os caras vêm e nos dão aquela pressão na área. Aos 22, o América tinha um pouco mais, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, só aos 22 do primeiro tempo, né? Que o América, assim, gente, com todo respeito, é um time horroroso, é um time horrível. Esse jogo hoje foi 1-1, eu considero uma derrota, porque é o lanterna do campeonato e é um time horroroso, tá? Com todo o respeito ao América, mas esse ano ele tá com um time que é totalmente justificável, caída pra segunda divisão, porque assim, chegou na frente do goleiro do Inter, ali, chegou na nossa área várias vezes e não teve qualidade pra fazer gol, porque senão nós teríamos perdido o jogo, tá? Algumas vezes eles chegaram ali, por deficiência técnica mesmo, não conseguiam concluir a jogada em direção a gol. Aí, 25 minutos do primeiro tempo, começou a minha angústia, gente, porque o Nico,
Hernandes caiu sozinho. Ele foi jogar, se tu vê na câmera aberta, ele foi correndo, ele pisou errado e parece que ele teve meio que uma torção no joelho, mas ele já tava jogando com uma bandagem no joelho. E aí ele voltou mancando. E aí começou a minha angústia, porque eu pensei, se sai o Nico Hernandes que tá jogando na esquerda, vai entrar o Dalbert, sei lá como é que se pronuncia o nome do cara. E como vocês sabem aqui, pra quem me acompanha há um tempinho já, cara, eu não sou muito de ficar corneteando o jogador, mas, cara, esse Dalbert, ele não tem condição de jogar no Inter, velho. Não tem condição, ele... até pra ele, assim, é meio humilhante. Já tá numa situação que ele toca na bola e a torcida cai em cima dele, porque no jogo passado ele e o Rocher ali entregaram um pênalti pros caras, uma troca de passe esquisita, que eu até comentei que era só ter dado um bico pra frente. Pênalti pro Curitiba, o Curitiba fez o gol, e se não tivesse feito aquele pênalti, pelo menos teria empatado. Hoje, esse cara é tão infeliz, cara, que ele entrou no jogo e o Inter tomou gol. Mas isso foi lá pro segundo tempo. Vamos voltar aqui pra minha análise, tipo, num minuto a minuto. Outra coisa que me angustiou, aos 28 minutos do primeiro tempo, cara, o Inter tava fazendo muito passe na linha do meio de campo. Aquele passe que, se tu erra, tu dá o contra-ataque pros caras. Era muito passe ali e passe de lateral a lateral, assim, ó. Então o Inter parece que tava pedindo pra tomar gol, cara. Eu tava comentando ali até com meu primo no WhatsApp, falei, cara, é um jogo que o Inter vai tomar gol. Eu não sei te dizer se isso vai acontecer agora, daqui a 10 minutos, mas o Inter vai tomar gol porque tá chamando o gol no jogo. Então estratégia completamente errada, assim, né? Estratégia que eu digo daí na orientação. Porque, cara, eu entendo que essa direção do Inter formou um grupo errado para 2023. Grupo, eu já falei aqui antes, o Inter tem um bom time quando tá os 11 titulares. Hoje a gente não tinha Maurício, não tinha o Vitinho, não tinha quem mais, o Johnny. Cara, já faz muita diferença no time, velho, faz muita diferença. E deu pra ver que a motivação dos caras tava muito baixa também. E é complicado, cara, porque se é contra o Curitiba a gente botou 35 mil pessoas no Beira-Rio, hoje tinha 15. O que eu achei muito pra um jogo numa quarta-feira, 7 da noite, que vinha desse resultado horrível, que era perder pro Curitiba. Cara, no próximo jogo no Beira-Rio vai ter 3 pessoas, velho. Vai ser que nem a torcida do América, lá que tinha 6 pessoas hoje. Aí, aos 35 ali, o Wanderson dá aquela rabiscada dele, ele faz tipo um cruzamento que a bola vai a gol e quase entra, porque é aquela coisa que eu falo, cara, eu gosto muito do futebol do Wanderson. Ele dá uma rabiscada no cara, e a bola, eu até achei que tinha tocado no goleiro, assim, mas acabou que não, entrou, saiu e foi tiro de meta. Pra quem não viu o jogo, pra tentar ilustrar o que eu tô falando do Inter morno, 37 minutos do primeiro tempo, o Inter tinha 5 finalizações, cara. Contra o América, o lanterna do campeonato. Então aí a gente já consegue ver que o Inter não tava afim. O Valencia ainda pega uma bola que acho que aos 41, ele passa ao natural pelos caras e ele chuta a bola ali, mas também não... O Valencia e o Wanderson hoje, se tivesse que escolher craques do jogo, ou menos pior, porque o conjunto foi muito ruim, o Valencia e o Wanderson são os que se destacam, assim, eu acho, né? E o contraponto é que eu acho que o Alan Patrick foi o pior jogo dele na temporada do Inter, assim, pelo Inter, né? Ele tava apagado no jogo também, criou pouco, teve uma oportunidade ali numa falta, mas comparado àquele Alan Patrick que as pessoas estão pedindo na seleção, era mais um jogador em campo. Aí o Inter vai lá, 45 minutos do primeiro tempo e faz aquelas faltas. Sabe aquelas faltas que o Inter gosta de fazer, que normalmente o Depena faz perto da área? O Inter fez uma falta dessa, não lembro se foi o Igor Gomes, alguém fez uma falta perto da área. Graças a Deus não deu em nada, mas eu fico pensando, cara, 45 do primeiro, não faz a porra da falta ali, cara. Pô, isso aí tu aprende na escolinha, velho, no básico do futebol. Aí beleza, começa o segundo tempo, daí a gente espera que o Inter venha um pouco mais motivado, um pouco mais ligado no campo, no jogo. Deu 5 minutos, cara, do segundo tempo e era só os caras. Só o América jogando, só o América jogando. E assim, quando eu falo só o América jogando, gente, é só o América jogando o último do campeonato. Aquele jogo feio de ver. Um jogo que, olha, pro torcedor que foi no estádio hoje, meus parabéns, cara. O Inter tinha que pegar lá o número do sócio de quem foi e dar os próximos ingressos até o final do campeonato pros caras e de graça no jogo, porque, pelo amor de Deus, cara, 8 minutos do segundo tempo, o América dando pressão. Na verdade, assim, até os 10 minutos do segundo tempo, o América tava melhor que o Inter, tá? O América vinha melhor no jogo. Cara, a impressão que eu tinha vendo o jogo do Inter é que o Inter tinha um a menos no campo, como foi quando o Vitão foi expulso contra o Curitiba. Parecia que o Inter tava desfalcado, sabe? Não encaixava, cara. O Inter não acontecia no jogo. Isso até os 10 minutos. Aí aos 11 minutos, o Kudê faz a alteração ali, até acho que pro perfil do Kudê, ele até acho que não quis esperar tanto. E aí sai o Pedro Henrique, entra o Bruno Henrique, sai o Rômulo, entra o Gabriel, né? Ele quis dar uma reforçada na marcação.
E aí parece que o Inter, num primeiro momento, se encontrou um pouco mais no jogo. E o incrível disso é que ali entre 16 e 17 minutos do segundo tempo, o Inter deu uma pressão, deu uma acordada no jogo. E aí ali ficou claro, ficou explícito que era só o Inter acelerar um pouco que podia construir até um placar elástico, porque teve algumas oportunidades em 1, 2 minutos. O Inter teve, sei lá, 3 chutes a gol, assim, que a bola até poderia ter entrado, pressão do Inter, já acabou. Durou 2 minutos isso. Foi até os 17 do segundo. Foi, sei lá, dos 15 aos 17. E aí acabou esse gás e o América voltou a pressionar. Aí vem os 24 minutos do segundo tempo. O América pressionando de novo. E aí vem o desespero geral que o Nico Hernandes, eu acho que estava desde aquele momento do primeiro tempo, ele vinha machucado. Sobe a plaquinha, a gente olha ali o Dalbert aquecendo. Aí, cara, a gente já sabe, né? O famoso morte anunciada ali, porque coitado do cara, ele tá numa fase ruim. Ele é um cara com deficiência técnica por não ter feito pré-temporada. Ele vinha de muito tempo parado e, cara, a fase não tá boa, entendeu? Então ele tá quebrando a bola. Ele, às vezes, o Inter tá com uma situação de jogada, assim, que ele tá com a bola, ele corre errado, ele corre pra trás, todos os passos dele são pra trás, mas nessa substituição ele é tão azarado, cara, que olha só o que acontece no jogo. Pensa que o Inter tá jogando em casa contra o América, o último time do campeonato, e o mercado chega no Rocher, o América numa pressão, o escanteio pro América, o mercado chega no Rocher e nitidamente fala assim, ó, dá uma segurada, esfria o jogo. Aí o Rocher finge uma lesãozinha. E é nesse momento que entra o Dalbert. O que acontece? Os caras cobram o escanteio. O Dalbert é tão azarado que os caras cobraram o escanteio e fizeram o gol e empataram o jogo. O Dalbert entrou no jogo, os caras empataram o jogo. E aí, cara, como o Inter tava morno, ele não ia acontecer um milagre ali pro Inter, né? Talvez até pudesse encontrar uma bola, teve oportunidades ali, teve um cruzamento que o mercado cabeceou e a bola saiu. Teve uma outra jogada que o Luca... já vou falar do Luca em campo, tá? Também cabeceou e a bola foi pra fora, mas o que acontece? Chega 35 minutos do segundo tempo e o Kudê faz uma coisa que eu não consigo entender, cara. Tu não pode tirar o Alan Patrick e o Arangues junto do time do Inter. Eu venho falando isso aqui, cara, mas eu acho que eu e toda a torcida do Inter vem falando isso, cara. É tão óbvio, velho. Eu fico pensando assim que se tu... Acho que se tu abordar um guri de 12 anos no estádio lá e perguntar, ele vai te falar, não, jamais tu pode tirar o Inter, o Alan Patrick e o Arangues no mesmo tempo que acaba o Inter. A menos que os caras quebrem a perna, esteja com câimbra, não consiga correr. Mas aí o Kudê tira o Alan Patrick, tira o Arangues, bota o Luca e o Luiz Adriano. Aí o Inter passa a jogar num 4-2-4. Não tem mais ligação. Às vezes, cara, o Valência recuava pra fazer jogada de armação, cara. Então, tipo assim, tá aqui um defensor do Kudê, tá? Eu não queria que saísse o Mano Menezes. Saiu. Ok, saiu, acontece... Perdeu o Grenal, não saiu depois. Até o Mano Menezes não tá bem no Corinthians, tá? Não tô aqui. Veio o Kudê. É óbvio, é nítido, o Kudê ele conseguiu fazer o Inter encaixar melhor, o time encaixou. Mas uma coisa que eu até vinha conversando com o Everton, eu já falei nele no canal aqui, ele comenta os vídeos, é um amigo meu de longa data. O mistério do Kudê é saber como que ele vai trabalhar a longo prazo, porque ele é um técnico que ele rende num espacinho curto de tempo, é a amostragem que a gente tem dele. No pique Celso Roth, assim, tu consegue dar um sprint inicial. Só que, cara, o Kudê... E aqui fala um cara que quer que o Kudê fique no ano que vem, tá? Porque, né, tendo uma pré-temporada, aquela coisa toda que eu defendo de um trabalho mais a longo prazo. Mas, cara, não dá pra tirar o Arangues e o Alan Patrick ao mesmo tempo, cara. Não dá, velho. Já é errado tu fazer isso quando o time tá ganhando, cara. Quando tá empatando, então, em casa, velho. Ah, mas daí, de repente, eles não vão ter perna pro próximo jogo. Velho, no próximo jogo a gente vê. Porque se o Inter perder esse jogo, o próximo jogo vale os mesmos 3 pontos e não é em casa, entendeu? Se os caras machucar, de repente tu evita que os caras viajem. Aí tu segura os caras, mas tu garante os 3 pontos em casa. Então é uma forma de pensar que eu sinceramente não consigo entender. E aí o Dalbert, ele entrou, né, o cara entrou, daí o Inter uma hora tava numa jogada de ataque, ele foi pegar a bola, ele fez falta, passou por cima do cara, aí logo em seguida foram passar a bola pra ele voltou, correu errado, como eu comentei, e aí aos 40 e poucos minutos lá, alguém vai passar a bola pra ele, não consegue dominar. Ah, cara, eu cheguei a ficar com pena do cara, velho, porque, tipo assim, tem que preservar o jogador quando tá nessa fase aí, velho. Bota alguém improvisado. Ah, eu não quero botar o guri da base lá, porque é muito guri, já botou o guri numa fogueira no jogo passado. Podia ter estreado o guri lá no 7-1, né, pra dar uma cancha. Não, botou o guri no jogo passado ali, quando o Inter tava num bafo na nuca, o guri fez um pênalti, aí de repente, não quero queimar o guri. Cara, tu pega um cara mais macaco velho ali, improvisa na esquerda então, mas o Dalbert não dá, velho. Não dá.
O cara tá apanhando da bola, velho. E compromete toda vez que alguém passava a bola pra ele, assim, o adversário logo se liga, né? Já cria uma pressão. E aí, pô, não tem como, cara. Aí, vendo o jogo, gurizada, é óbvio que me passava assim, pô, parece que os caras estão desmotivados, né? Porque não tão, o Inter não tá disputando mais nada. Vai disputar agora uma vaga pra Sul-Americana e mesmo assim, de 6 pontos, que eram 6 pontos garantidos, né? A probabilidade era muito alta, 6 pontos jogando em casa contra Curitiba e América Mineiro, fez 1 dos 6. Quer dizer, a Sul-Americana já começa a ficar meio estremecida ali, já não é uma coisa tão certa. Eu fico lembrando de uma entrevista que vi uma vez do Muricy, cara. Porque os caras parecem desmotivados, né? E eu lembro do Muricy falando, na época, no São Paulo. Cara, o cara que chega, ele falando, né? O cara que chega no São Paulo desmotivado, o cara que chega no Inter desmotivado não pode jogar futebol, cara. É uma estrutura que tem o Internacional, uma torcida, um clube que é campeão do mundo, tu tem que estar motivado o tempo todo, cara. Tu tem que chegar ali, ó, passar pela... Quando tu passa de carro pelo porteiro ali pra entrar, tu já tem que estar feliz de estar naquele clube, cara. Porra. Aí tu pega os caras jogando em casa, velho. Aí os caras sem vontade, cara. Ah, tá difícil, gente. E olha que assim, eu tenho um perfil bem otimista, assim, tá, gurizada? Pra quem tá vendo os vídeos agora que não me acompanha mais nesse lado futebolisticamente falando há mais tempo, eu sou otimista, cara. Eu não gosto de ficar corneteando jogador. Porque eu sempre penso assim, o cara que profissionalizou e tá lá é um cara vencedor, cara. Não é fácil tu entrar pro mundo da bola e vencer a ponto de estar jogando num clube grande. Mas, pô, cara, às vezes tem que se esforçar um pouco mais. É que nem eu falei, Alan Patrick não jogou bem hoje. Pô, o cara tem um crédito gigantesco. Pedro Henrique não vem bem tecnicamente, tá voltando de lesão. O Arangues eu nem falo, porque o Arangues pra mim é um monstro. Esse cara joga muito a bola. Wanderson. O Wanderson é atacante e não faz gol. Porra, ele cumpre função tática, cara. Daqui a pouco ele tá na área marcando, tirando o contra-ataque dos caras. O Wanderson é um baita jogador. Mas tem uns que falta vontade, velho. E aí, pra mim, um jogador que... Vou dar um exemplo bom. O Luca, cara. Eu acho que é um guri que ainda não tá pronto, mas ele tem muita vontade, cara. Aí o Inter tem que ficar com esse... Tem que pegar um guri desse e investir nele, cara. Tipo, dá mais... Bota agora no gauchão do ano que vem, deixa esse guri jogar. Deixa esse guri jogar full. Porque o Inter precisa de vontade, jogador que queira estar no Internacional, que queira jogar, que não importa se o jogo vale... Cara, se vale uma Coca 2 litros, cara, o cara tem que jogar ali como se fosse a final da Copa do Mundo, velho. Isso é tu jogar no Inter, entendeu? E é isso aí, gurizada. Foi um jogo que o Inter empatou. Se o Inter tivesse ganhado esse jogo, eu ia estar falando igual, com a mesma indignação. Já tinha comentado até com a Jo ali, com a minha esposa, que assim, cara, olha, o Inter só não... Quando tava 1-0, eu falei, o Inter só não tá perdendo esse jogo por demérito do América, porque o time é muito limitado. Gurizada, é isso. Próximo jogo é contra o Cruzeiro. Volta o Vitão, agora há pouco eu falei Vitinho, volta o Vitão. Ele volta amarelado, tá? Porque ele tomou vermelho direto, então ele dá volta com um cartão vermelho. O René não tem previsão de volta ainda, ele foi uma contratura muscular. O Inter tá em negociação com o Isaac, que é uma joia do América Mineiro, do Atlético Mineiro, do Galo, que eu iria ficar muito feliz se o Inter trouxesse. É um atacante, pelo que falam, ele é pique Yuri Alberto, assim, né? Então, acho que o Inter tem que ir atrás disso. Isso já projetando ano que vem, né? E, sinceramente, eu acho que cada jogo assim do Inter enfraquece qualquer possibilidade dessa direção se manter, tá? E eu não tô aqui, sou Melo, não, cara, a gente tá, nesse ano a gente tá muito mal de opção, tá? Barcelos ou Melo, eu acho que o Inter tá bem mal de opção, mas eu acho que o Melo vai levar, tá? Porque, assim, cara, essa direção acho que montou... Eu acho que foi a pior direção do Inter dos últimos não sei quantos anos, cara. Porque, como eu falei, montou um grupo que não é preparado. Montou um time bom no segundo semestre, tá? Quando chegou Valência, quando encaixou Alan Patrick, quando, né? Aí encontrou um time bom. Só que, cara, um time bom, se tu não consegue substituir, cara, aí não adianta. Aí tu ganha um tempo, ou então tu ganha 3 tempos, que nem quando foi contra o Fluminense. Em 15 minutos tu perde uma Libertadores, que foi o que aconteceu com a gente. Bom, gurizada, por enquanto é isso. Eu volto ali no jogo contra o Cruzeiro, né? Até gostaria que as pessoas comentassem mais. Eu quero ver se eu trago os caras que discutem mais futebol comigo pra gente fazer uma resenha assim mais offline, né? De ponto de vista, não de um jogo específico, mas do Inter como um todo. E eu acho que assim a gente consegue enriquecer um pouco o conteúdo aqui do canal. Beleza? Se não for inscrito, então inscreva-se, deixa um comentário que pra mim é muito importante. Por enquanto é só eu. Fui!